no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó, pra não ver o peso, urubu sobrevoando, eu logo pude prever, parece que vai chover. Boa noite, boa noite. Não ia ter um outro som para receber esse paraense, a não ser que a nossa querida Onete, que está com 81 anos, uma grande figura do Pará, cantora, compositora, poetista. Não tem outro jeito de receber Alexandre. Ao som do meu cachorro, eu vou acionar aqui o Alexandre. Boa noite, gente. Minha cachorra. Todo mundo vai participar. Estou esperando o Alexandre fazer a solicitação dele. Beijo em vocês. Aqui me resolveu nos ajudar nesse ao vivo. Já está aqui, Alexandre. Boa noite! Vou baixar aqui agora. Meu cachorro resolveu dar um show ouvindo. Vamos ajudar, Alexandre. Para uma muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Eu tô. Às vezes dá um efeito, mas tá bem. Você está bem? Você me ouve bem? Estou te ouvindo também. Acho que poderia aumentar um pouquinho assim o volume, mas é normal. Bom, gente, Alexandre, ótimo. Tá bom? Alexandre, para quem não conhece, é artista visual, formado pela UFPA em arquitetura, doutorado em artes pela UFMG e professor da UFPA. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço. A gente começa. Nós temos esse som foi indicação, não vou deixar de falar, do André Moreira, filho dos nossos amigos em comum, Beto Moreira e Siloca Mesquita. Então eu não poderia deixar de falar isso. Viveram a vida inteira em Belém, e eu queria fazer essa homenagem também para ele e para você, que é o nosso primeiro da nossa lista do E aí, Alexandre, e agora? Como faremos essa questão das residências? Eu vou pedir um segundo, vou abrir a porta aqui para minha cachorra. Fala. Surgiu um gato no meio da... Mas vamos lá, me conte. Então, primeiro, super agradecer, Bel. Muito legal estar aqui com você. E é muito legal também discutir, conversar, né, sobre essa questão que eu estou tão envolvido nesses últimos tempos. E eu poderia talvez dar um panorama primeiro de falar assim sobre como eu cheguei a esse contexto da residência. Claro. O meu trabalho
Pode falar, Bel. Pode ir. Isso aqui. Tá. Os cachorros resolveram todos conversarem aqui. Mas acontece. Quando é a primeira live, os cachorros resolveram. É verdade. Mas continua, querido. Bem, o meu trabalho, ele sempre, de certa forma, ele se deu numa perspectiva de encontro, né? De trocas. E ele acontecia muito em territórios mais apartados. Digamos, eu me deslocava a determinados territórios onde lá eu encontrava pessoas e o trabalho, enfim, acontecia. Esse é um dado, né? Esse resultado de trabalho também, ele se constituía meio que num espaço de tempo, era quase que como um acontecimento, e acabava também que ele demandava, no momento da sua apresentação, de uma certa... Eu acabei encontrando na oralidade uma das melhores formas de apresentação do meu trabalho. Então, os últimos anos, também a última década, eu passei muito a ser convidado, mais do que a expor obras, a falar sobre esses encontros. Então, essas relações de encontro, elas passaram a permear o meu processo de criação, nem tanto como relação de troca, mas como a própria obra, propriamente dita, né? E aí, o fato da residência acontecer aqui na minha casa... Sim, a residência São Jerônimo, que acontece desde 2016, em Belém, e na casa do Alexandre, e que é uma referência no Pará. Pode continuar. Então, essa casa, ela é uma casa que data mais ou menos de meados da década de 1940. Ela tem uns traços assim proto-modernistas, o início do modernismo na cidade de Belém. Foi comprada pelo meu avô. E acabou que os últimos, quando eu voltei do mestrado, em 2010, sim, eu passei a habitar a casa. A minha mãe, que é a proprietária, mora numa casa contígua, vizinha, ao lado, e me pediu para que eu ficasse aqui ao lado dela, cuidando dela. Fiquei na casa da família onde eu cresci, desde os 5 anos de idade que eu habito essa casa. E a casa olha, que maravilha! A casa começou a ser muito visitada por imobiliárias interessadas. Eu percebia que pouco interessadas na casa, propriamente dita, e muito mais no terreno. E uma casa repleta de memória, repleta de objetos e também, enfim, histórias, né? Em cada canto. E eu disse, gente, como isso pode sobreviver? E aí foi na hora que eu imaginei os meus trabalhos relacionais, colaborativos, onde a imagem é o viés. Eu disse, bem, agora eu estou sentindo necessidade de não ir a lugares, mas trazer pessoas para cá. E receber. Né? Receber, inverter essa linha, né? Esse fluxo, e que as pessoas venham para cá. Então, porque eu vi que você tem uma lista de viagens que eu vi eu dei uma olhada no seu Insta, que vai, eu tô com uma cola aqui dos lugares, porque são tantos. América Latina quase inteira, não é? E aí, foi a Chile, Argentina, Cuba, Uruguai, Colômbia, vai para a Grécia, Croácia, Tailândia. Eu falei, isso tem a ver também com o teu trabalho, né? Tem, total, Bel, porque eu acho assim, as relações, né? Quando eu me disponho a desenvolver trabalhos a partir dessa perspectiva de encontro, e tendo a imagem também como essa conexão, esse fio condutor, acaba que, por exemplo, ir a determinados lugares onde eu não domino a língua, por exemplo, agora eu tenho apostado muito aí a pequenos vilarejos, lugares muito apartados dos grandes centros, onde quase sempre as pessoas falam dialeto. Então, sim, alguns vilarejos
na borda ali da China, com Vietnã ou Taiwan, que os próprios locais me diziam, mas você vai ter muito problema lá. Eu dizia, não, vai dar certo, vai dar certo. E lá eu me comunico muito com gestos, com desenho, com mímica, com o corpo. E eu acho que isso, para o meu trabalho, é muito importante você compreender até o silêncio, você se coloca muito mais disponível a perceber o outro nessa dimensão. Até propriamente para você entender como é receber, né? Na residência. Né? Para você falar, putz, eu não posso fazer isso com um cara que vai chegar lá. Quer dizer, até experiências boas e ruins, né? Nossa. Mas eu acho que foram mais boas, né? Sim, quase sempre. E a residência, é claro que cada residência tem um pouco um perfil, um eixo, né, conceitual. A perspectiva aqui, ela se coloca muito numa perspectiva mesmo do morar. É uma casa onde, concretamente, eu moro nela. E ela tem uma carga muito grande de histórias. Então, de certa forma, ela passa por uma questão que liga imagem e memória, mas também ruína, falência, capacidade de transmutar essa imagem em outras coisas para que ela perdure. A Nilma Lage está falando aqui, se tem uma coisa que você sabe, é escutar. Parabéns, amigo, isso é muito importante. E olha, é o Nilmar Lage, e ele... Bem, Nilmar, se você está falando isso, imagina você, cara. O Nilmar Lage, é ele mesmo. Ele tem o trabalho... Eu estou vendo vários comentários, os comentários vão passando, então nós vamos conversando, porque já tem gente, Carlos Mota, de Portugal, Nilmar Lage, gente de São Paulo, Dani, gente de Ouro Preto, Rosângela, todos, Maria Helena, tem vários amigos de vários lugares do Brasil e já de fora do Brasil. E Revoluzione Natural. Cheguei aqui a Carmen. Carmen chegou. Carmen Lazari. Carmen Lazari, amo. Ela é uma irmã gêmea que a gente só descobriu que a gente era gêmeo décadas depois. A gente foi separado da maternidade. Brincadeira, amo a Carmen. Uma puta artista também. Mas então, eu também adoro ela. Nós temos muitos amigos em comum, né? Total. Mas sabe, aí, Bel, eu acho que a residência, ela se coloca muito numa possibilidade de conviver. Viver essa relação de acordar, tomar café da manhã, conversar, ler coisas. Aqui a biblioteca é uma biblioteca onde os artistas que vêm também lançam mão e quase que estreitar ou estabelecer uma diluição dessas fronteiras entre o ato de viver e o ato de criar. Que até o Nietzsche ele fala muito bem que a vida é ato criativo. A gente cria o mundo o tempo todo, a cada dia. O mundo não está posto para nós, a gente faz o mundo a cada dia. Então, de certa forma, a residência ela se coloca muito nesse local de encontro, de convívio, numa perspectiva sensível. Então, aí, claro, voltando para a onda das viagens, eu acho que você compreender até o silêncio do outro, você compreender a dinâmica, para mim, tem sido um aprendizado incrível, porque eu já recebi aqui quase 20 artistas, inclusive também de fora do país. Agora, bem no início da pandemia, eu estava com um artista aqui, que ele foi o prêmio do Arte Rio, né, que era o Rafael Bicuia. Eu vi. Eu ia comentar isso com você. Ele estava aqui quando estourou a pandemia. Então, a gente ainda viveu aquele momento assim de pânico total, mas virávamos à noite conversando, foi riquíssimo. E agora eu estou numa perspectiva um pouco dessa, talvez, na abertura para receber o prêmio do Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, que é a Ana Ortega, do Rio Grande do Sul,
que foi o grande prêmio, e também a residência é aqui. Mas a gente está ainda num compasso de espera, porque o Rio Grande do Sul também está numa situação Complicado. delicada, também como o Pará, mas a gente hoje tivemos já contatos diretos virtuais. Às vezes eu ando com a câmera mostrando para as pessoas os ambientes, eu resgato muito conversas gravadas e processo. Eu também estou nesse tempo todo. O próprio convívio da residência gerou a minha tese da UFMG, que eu discuti autoficção poética. Então, eu estou no processo, claro que agora falando dessa situação que a gente está, né, eu estou aproveitando esse momento também para refletir muito o que tem sido isso para mim. Porque está tudo muito novo, né? Quer dizer, até nós também, quando nós íamos iniciar as residências aqui em Ouro Preto, e aí, junto com a Tainá Azeredo, ela que fez o projeto, estava me ajudando, e aí surgiu a pandemia, a gente teve que repensar tudo. Foi até aí que nós inventamos, né, esse braço do IA, que é o IAI, que é um Instituto de Arte Interativo. Nós vamos ter que fazer de um outro jeito. Mas eu estou achando esse jeito, eu acho que esse jeito ele é muito democrático, ele é muito aberto, ele é muito horizontal, porque a gente nunca ia conseguir ter um papo de uma maneira tão flexível, né? Se por aqui e com todas com as tanta pessoas gente legal, podendo participar, se não fosse essa circunstância atual, né? Mas eu acho... Sabe? Pode falar. Pode falar. Tá? Eu acho, sabe, Bel, que a arte, na verdade, ela tem essa capacidade, né, ela se antecipa, ela rompe barreiras, parece água. Se a gente represa, ela vai se filtrar e ela vai surgir de novo lá na frente. Então, estamos vivendo um momento complexo, sim, para as residências, mais ainda, desafiador, porque as residências elas trabalham com essa perspectiva de ser afetado, né, pela presença, de estar num lugar. Mas, por outro lado, eu acredito muito no poder que a arte tem de encontrar suas fórmulas. Aliás, essa é uma opinião assim, muito pessoal. Eu vejo, de certa forma, o circuito não só de produção, também como de circulação, ele passando por uma revisão muito séria, assim, de certa forma, um esgotamento de alguns modelos de centros hegemônicos de produção e de apreciação. Eu acho que houve, esses últimos tempos, uma certa judicialização, um atravessamento de alguns valores que não dizem muito respeito à arte, mas atravessando esse território, que fizeram com que as relações entre artista, ato criativo e instituições se tornasse, de certa forma, um território muito delicado para todas as partes. As instituições não sabendo muito lidar com a potência realmente de esgarçar, de sempre abrir fronteiras da arte, e, ao mesmo tempo, de uma certa judicialização ou normatização por outros valores externos à natureza da arte. O certo é que eu acho que eu vejo hoje, eu me alimento, pelo menos como artista, até como professor, eu me alimento muito com o que acontece nas bordas. Eu tenho percebido que as bordas é de onde vem o grande oxigênio para a produção de hoje. Os segmentos mais apagados, mais invisibilizados, esses territórios autônomos, de certa forma, que lutam para ser autônomo, porque a lógica é começar como autônomo e depois ser engolido, e quando vê, está agindo quase que como uma instituição. Parece que tem um modelo que vai... Então, aí tem uma grande dificuldade, né, de como ser, afinal de contas, um espaço
poroso, horizontal, democrático, é desafiador, porque a Horizontal lógica é total. sempre, a Como a lógica é gente sempre está tirando o institucionalizada. véu, eu acho que nós estamos tirando vários véus nesse momento. Como, por exemplo, que aconteceu, que eu achei incrível agora no SP Arte, quando abriram todos os preços das obras, quando isso foi finalmente foi desvelado, sabe? O preço das obras, democraticamente, para qualquer um que entrasse na plataforma, né? Coisas que nunca aconteceram no mercado, né? É. E que, de certa forma, eu achei ótimo, sabe? Porque fica aquela coisa de ninguém saber direito quanto é, o que não é, as pessoas têm um certo receio. E eu vi, quando eu vi, eu falei, gente, 15 mil pessoas num dia, sabe? Quer dizer, quando aconteceu isso? Nunca, É. Ó, por né? exemplo, em E, termos de... pode falar, Bel, desculpa. não, e em relação às residências, é o que a gente aqui, né, para tentar abrir a residência, estamos pensando nessa plataforma digital, né? Nessa É. plataforma digital, mostrando e tentando fazer por aqui as coisas, né? De certa forma. Por exemplo, o circuito que a gente estava falando, por exemplo, ver o trabalho que o Nilmar, que você estava falando, o Nilmar Lage, ver o trabalho que o Nilmar faz em Minas é de uma entrega e é de uma postura ética tão incrível que dificilmente a gente poderia compreender essa produção dentro de um circuito mais institucionalizado. O Gilmar ele acaba descobrindo possibilidades de circular a obra dele por publicações, por essas lives, ou seja, é o artista, na verdade, pela própria revisão dessas ordens, ele vai descobrindo aonde se assenta o trabalho dele e o que, na verdade, ele não pode abrir mão. Ele não pode abrir mão porque é da sua própria natureza, do seu trabalho. Então, dentre ceder algumas questões para estar num determinado circuito, eu acho que nesse sentido é melhor olhar para a natureza da obra e apostar todas as fichas na obra. Então, viva Nilmar, né? Falando aqui do meu grande amigo, e que é também um cara que eu olho para ele com muito... ele Com se coloca como certeza. uma referência, se coloca como uma referência para mim. E eu tenho procurado aqui na residência, eu tenho procurado trabalhar numa perspectiva de que aqui, até agora, essa residência ela existe dentro da minha perspectiva de pessoa, na minha casa, na minha verba de professor. Tudo que tem aqui fui eu que constituí. Então, aqui é um território, a princípio, que eu coloco como absolutamente livre de questões externas até então. Nos encontramos aqui para viver e compreender o que é viver e criar. E nesse sentido... Você vai receber a artista Vamos, do Rio Grande do Sul, né? vamos. Nós Você vai estamos num abrir problema. daqui um mês você vai abrir a residência? Nós tivemos uma reunião hoje à tarde em que a gente empurrou um pouquinho mais, esperando um pouquinho, porque tem uma questão do deslocamento aéreo, e a gente achou por bem aguardar um pouquinho mais e, como você falou, abrir esse canal virtual para que algumas questões, algumas contaminações já comecem a acontecer, entendeu? Acho que é uma possibilidade também, até o próprio celular, eu estou procurando experimentar algumas questões de eu, com o celular, eu circular pela casa, eu, de alguma maneira, experimentando fazer com que a pessoa
tem algum Você está fazendo contato você e ela, para ela poder já ir se também, aconchegando, para ela poder ver compreendendo. como é, já começar a se inspirar no próprio Ah, processo criativo dela. Esse processo vai acontecer de uma outra forma, porque eu acho que isso. nunca mais, talvez, eu acho É, que não, eu sei até quanto, mas eu vejo isso que voltar ao que era antes é quase impossível, né? Não em relação às residências de que elas vão voltar, mas os processos e toda essa, essa experiência que a gente teve, né? Eu acho que isso afeta um jeito, né, da gente ver, criar, elaborar, receber. eu acho que eu me sinto sempre num permanente processo de mudança. Todos estamos, né? De alguma maneira, a gente vive e morre a cada dia, todo dia um pouco, né? Mas acho que eu queria muito compreender que isso pudesse resultar numa mudança positiva. Espero, torço. Eu sou um pouco pessimista nesse sentido. Eu acho que o humano, não sei, acho algumas coisas. Eu queria que esse dito lá que fala o normal, que ele ficasse lá para trás e a gente conseguisse realmente inventar, aprender, Meu né? áudio está Outras formas. falhando. Eles estão falando aqui que não está dando. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar ele. Espera um pouquinho, que eu realmente estou sentindo que meu áudio tocou meu telefone. Gente, é tudo aqui experimental, né? Experimental é a palavra do IA, Mas do IAI. será que o O seu meu tá som está ótimo. fluindo normal? Tá. Tá. Mas então, eu aposto muito, sabe, nessas dificuldades como uma possibilidade de uma mola propulsora, né, de mudanças, porque a coisa que estava, eu confesso que até que do ponto de vista do circuito também, de arte, eu estava cheio de dúvidas com relação a um certo engessamento que começava a acontecer, até antes desse momento mais pesado, né, que a gente tem vivido na cena cultural. E acho que essa aeração desse circuito mais de borda, ele mostra uma necessidade né, de abrir determinadas frentes, outras possibilidades de circulação, outras possibilidades de produção. Realmente, essas outras falas, a gente sabe do quanto, de certa forma, o circuito invisibilizava e sempre invisibilizou muitas falas. Então, eu acho que essas frentes que se abrem por fora, eles se apresentam como grande oxigênio, pelo menos para mim, que é tudo que eu mais quero agora, é ver isso, ouvir essas pessoas. Então, aqui, por exemplo, na residência, a gente não tem nenhum compromisso com o resultado. O nosso resultado é estar junto, é conversar. Sim. Claro que E você faz um circuito também na cidade, em claro, locais históricos. Você faz uma abordagem, né, geral, né, na cidade, em claro, Belém. claro, claro. A pessoa, tanto que vem, a questão não se restringe ao local, mas é uma perspectiva dela compreender até A esta história, casa. meio ambiente, É, político, tudo. é. A gente sabe que mesmo uma casa, qualquer que seja, ela faz parte de um todo e ela é um elemento político. Essa casa, a gente pode compreender ela numa perspectiva política de quando ela foi edificada, do que representa ela hoje, de certa forma, numa esmagada por entre prédios. É uma casa com espigões em volta, quase que como uma resistência, né? E, ao mesmo tempo, falindo, um modelo
digamos, não multifamiliar, né? Não do edifício, em esgotamento, né? Totalmente ameaçada, né? Então, é legal também compreender o que é isso numa perspectiva política, compreendendo também a cidade, seus movimentos, suas lógicas. Então, por exemplo, teve um artista que foi o Hiroshi Kitamura, que veio para cá. O Hiroshi passou 45 dias e ele transitou muito por uma questão mais de borda de Belém, prostíbulos, zonas de prostituição, feira na área mais o horário noturno da feira, que é muito soturno. E o Hiroshi trazia para casa toda Ai, que essa potência, bárbaro. que é uma potência que, de certa forma, talvez nunca tenha dialogado com uma casa que está no corredor principal da cidade, talvez numa das ruas mais principais da cidade. Então, que outra possibilidade essa casa teria de se nutrir de questões tão Que verdadeiras da maravilha, cidade né? se não fosse por essas relações, sabe? Então, eu me sinto super contemplado, Bel, sabe? Porque eu aprendo pra caramba como artista, como professor, como pessoa, Eu essa imagino que possibilidade. seja incrível a questão da residência. Foi uma coisa que eu sempre fui muito apaixonada em fazer essa troca do local com a pessoa vindo para cá e possibilitar isso, porque Ouro Preto também tem toda uma abordagem única, né? E, e essa questão em relação ao Instituto era primordial, né? É primordial, né? De tentar fazer com que a pessoa viesse para cá poder ter uma experiência, seja ela a qual ela, né, achasse que para o trabalho dela fosse melhor. Mas eu imagino que Belém não seja diferente, né? E por isso eu É, quis iniciar esse processo com você, né? Porque não estamos, né, como você falou, estamos numa borda, né? Não estamos num processo Rio-São Paulo, estamos muito aquém disso, né? Estamos num universo completamente diferente, mas muito promissor, né, para a arte. é, é. Eu acho que o Brasil ele precisa se reconhecer nessa perspectiva plural, né? Chega de pensar nos grandes centros, principalmente quando a gente fala de cultura. Ó, Exatamente. Olha, culturalmente falando, né, por eu ser da região amazônica, talvez só um único local do planeta Terra coexistam tantas culturas distintas juntas ao mesmo tempo, como a Amazônia. Igual a Amazônia, talvez só a China, a região centro-norte da China, com tantas culturas ainda muito genuínas, fortes, coexistindo. Belém, estão me ouvindo? Tô numa Aham, eu tô sim. Você tá? Olá, olá, Agora olá. melhorou. Ok, perdão, deu uma. Voltou. Por Imagina, exemplo, Belém, acontece. Belém tem uma experiência cultural muito incrível, porque se você anda pela feira, ou pelas áreas mais periféricas, você tem uma presença de cultura da mata, dos ribeirinhos, é muito forte. O traço indígena na população daqui é muito forte. A herança negra no Pará foi praça de escravos também, então a presença também da cultura negra é incrível. Esse movimento também LGBTQI+, nossa, a gente tem os eventos aqui, por exemplo, a Noite Suja. A Noite Suja é uma produção que acontece de uma galera que sempre, de mês em mês, ou de 2 meses em 2 meses, em algum lugar da cidade, acontecem eventos com projeção, com lambe, com performances, com música, com tudo. E é dessa galera mais ligada às questões de gênero, ou até
queer, né? Mas queer falando no sentido do diferente, né? Do que não se coloca Sim, dentro da norma estabelecida. E é maravilhoso, é tudo de bom. Então, os eu acho. artistas, quando vêm para cá, eu procuro também fazer essa ponte, para que eles se alimentem também dessas perspectivas culturais, né, que a cidade Essa é a pode palavra que oferecer. estava na minha cabeça, perspectiva. Essa questão da tecnologia, da live, do ao vivo, traz para o local e para esse trabalho um jeito com uma nova perspectiva, que além da própria ida da pessoa para esse movimento, para essa experiência no local, a gente pode ter uma perspectiva global e mostrar isso, porque eu acho que isso ficava muito ali só dentro da questão da residência, Ah, da experiência, né? E eu acho que se a gente pudesse pensar de mostrar esses processos, eles poderiam ser mais fáceis do, do público em geral, das pessoas poderem compreender e não ter ter uma coisa mais, mais, é, mais sem véu, né? Porque eu acho que sempre ficava né, das residências, ficava aquela coisa, dali surgia o trabalho acadêmico, o trabalho do artista, o artigo, né? E eu acho que, pensando, né, em tudo que eu passei nesses meses, eu caí nessa perspectiva global de tentar fazer isso, sabe? De mostrar os processos na plataforma do IA. isso é muito legal. Sem medo, sabe? Para que as pessoas possam ter acesso, né? Porque era uma coisa muito mais, eu acho que era uma coisa mais fechada, por um circuito muito, né, só cultural. Você não acha isso? Total. Eu acho, por exemplo, se você vê vários eventos que estão começando a acontecer agora no Brasil, que despontam como assim grandes novidades e promissoras, por exemplo, festivais no Ceará que acontecem no interior, na zona mesmo central do Ceará, da Caatinga, o trabalho que a Ana Lira desenvolve em Pernambuco, o pequeno encontro de fotografia do Queiroga e do Matheus, o trabalho do Nilmar voltando a essa questão, você começa a ver ações que acontecem que capilarizam, entram e chegam, se aproximam do não artista. Né? Esse não artista eu coloco entre aspas. Exatamente. Eu coloco entre aspas, tá? Porque eu tenho muitas questões para discutir quem eu considero artista ou quem eu não. Eu acho que o ser artista é uma atitude, é um modo de se colocar no mundo, de estar no mundo. Então eu tenho cruzado pelo interior com figuras que brilham, são verdadeiras Exatamente. pérolas e que nem compreendem o que é mercado, o que é circuito, o que é venda. Elas agem com o mundo numa perspectiva sensível, simbólica, porque é da natureza delas estar no mundo assim. Isso, sim, para mim, é o artista. A pessoa, na verdade, que produz pensando se vai vender, pensando que tem uma galeria, bem, aí eu já tenho muita reticência, porque parece assim, quando a gente pega a carroça e coloca na frente do boi. Não, uma coisa é o que você faz, e depois é o que vai acontecer a partir daí, ou como vai acontecer. Então, eu acho que as ações que caminham para esse lado, para um encontro com pessoas, para uma descoberta, na verdade, de como a gente pode atuar no mundo com essas ferramentas e transformar, sim, realidades
perspectivas, né? Eu acho que, para mim, essa é a grande pegada. É a grande pegada. E o Eu Brasil, acho que ele você, está como apontando por coisas fotógrafo, muito legais. deve também deve ter passado mil coisas, né, durante essa pandemia, eu acho, né? Você você também tem um trabalho como arte educador, né? Também, também. E o meu trabalho, ele acaba que a fotografia, às vezes eu não me considero não me considero mesmo fotógrafo, eu me considero um artista visual, aonde eventualmente eu lanço mão da fotografia. Mas eu tenho trabalhos que se resolvem com desenho, com pintura, com a escrita, com a oralidade, Sim. né, com contar uma história. E mas acho que esses eventos, agora essas coisas me interessam. Eu estava lembrando do Ceará, é o do Quixadá, que até o Beto Esquefe, do Ceará, está capitaneando. Ou não, um encontro que basta dizer, olha, é um festival que acontece no interior do Ceará, em Quixadá. Todo mundo diz, gente, eu quero, eu quero. E o encontro com as pessoas, com os locais, as relações de troca, eu digo, não é nem essa troca generosa, eu vou ensinar alguma coisa, não, é ir para lá para aprender. São as relações efetivamente de troca simbólica, né? Horizontal, potente mesmo. O Então, Nilmar Lage está falando aqui, um artista visual multidisciplinar. como todo mundo, né, Nilmar? Como todo mundo. Quem não, né? Quem não desenha, fala, se você vai falar com o pescador, ele te desenha o curral de peixe e ele constrói para ti. Ele tem ele na cabeça, tridimensionalmente, ele desenha, ele risca na praia e ele constrói. Então, Exatamente. essa É coisa da como academia, eu da sou academia, 27, exatamente. sou 27 anos professor, sabe, Bel? Mas eu sempre fico pensando, a academia ela surgiu para olhar para o mundo, para se debruçar sobre as coisas do mundo que sempre existiram, mesmo antes da academia, sempre produziram conhecimento. Então, eu preciso compreender que, enquanto educador, eu preciso olhar esse extramuros, eu preciso olhar para o mundo para conseguir ensinar, né? Para conseguir, enfim. Você falou isso, eu lembrei do teu artigo, que é tudo que acredito é inventado. Eu queria te fazer essa pergunta. Tudo que você Total, acredita é inventado? total, mas tudo inventado, mas quase tudo aconteceu. Eu acho que, na Ué, verdade, a nossa memória é editada, a gente constrói o mundo, a gente elabora o mundo, mesmo que a gente considera as nossas verdades absolutas, a nossa história, quando a gente pensa na descoberta do Brasil, a gente vai para um quadro de Vitor Meirelles, a gente vai para Pedro Américo, ou seja, a nossa história oficial é um ela é uma grande conjunto construção. de inventos, né? São inventos, a nossa memória é editada, as nossas próteses de memória. Agora, então, com essa circulação de imagem, 99,9% de pessoas que falam da Torre Eiffel nunca estiveram lá, mas falam com propriedade mais até do que quem já esteve e só passou e olhou pouco. Então, Essa foi estamos boa. num... E é Foi uma legal, ótima. o Foucault fala, é tão lindo, ele fala que, com relação à fotografia, ele fala que a fotografia sempre mente, porque é da natureza da fotografia mentir. Mas para o fotógrafo, o que cabe é compreender como ele pode se apropriar eticamente dessa mentira para uma transformação edificante do mundo. Então, não adianta pensar se é verdade, qual é a verdade que não é. Com isto que está aqui, como é que eu me aproprio disso, mesmo que seja uma mentira, mas numa perspectiva ética, né? Para realmente transformar. E eu acho que a coisa é isso, porque é mentira, né? Claro que o Foucault fala, desde o enquadramento é uma eleição, você exclui coisas, você deixa coisas, enfim, é sempre uma escolha, é sempre uma leitura, né? Mas para mim, Nossa, olha, a minha tese, Bel, eu discuti autoficção poética, o objeto mesmo,
é autoficção. Eu não só acredito, como eu aposto. No interior de Minas, eu construí uma armadilha para discos voadores com um menino de 13 anos de idade, porque eu sabia que ele estava me falando a verdade. Ele estava com medo do futuro que estava chegando. E era o asfalto que estava vindo, eram os visitantes chegando com carro barulhento, usando roupas impróprias, trazendo, às vezes, hábitos que não são da vila. Aquilo era o futuro e era ameaçador. E um menino de 13 anos de idade me pediu: Alexandre, eu preciso construir uma armadilha para capturar os discos voadores. Eles estão ameaçando a vila. E eu disse, claro, nós vamos construir. Vamos fazer. Vamos. E fizemos, foi incrível. E eu vi que não se trata de verdade ou fabulação. Se trata de como é que eu olho para o mundo e como eu opero com essas coisas do mundo, né? Enfim, eu adoro isso. Eu adoro porque... A gente teve uma experiência aqui essa semana, né? Porque estamos nessa loucura fazendo toda a plataforma, nas redes sociais, do Instituto, e aí a gente foi fazendo uma curadoria junto com a equipe toda, ajuda de outros fotógrafos locais, e bateu uma foto, vou te contar essa história que foi muito... E veio uma foto que eu falei, gente, eu quero usar essa foto tá bárbara. Depois você vai ver. Que é dos pilares do IA, para as pessoas entenderem quem nós somos, como que nós estamos chegando agora, e é o pilar da desconstrução. E aí o João, que é o designer, ele falou para mim, putz, mas a foto está embaixo, a foto é de celular. Eu falei, gente, mas o pilar não... Eu fiquei pensando uns 10 minutos nisso, eu falei, gente, mas não é a desconstrução? Nós não estamos desconstruindo? Por que nós não vamos usar a foto se ela está embaixo porque ela é de celular? Vamos usar. Por que não? Aqui, ó, essas residências me lembram muito o processo da Bauhaus sobre a forma de vivenciar a experiência de criar. Tem alguma ligação com esse conceito? Cássio, arquiteto, amigo meu, está perguntando. Cássio, adoro essa tua colocação, porque, na verdade, eu não gosto de falar na verdade, eu estou dizendo que eu vou começar a dizer agora na mentira ou na dúvida. Eu acredito muito nessa aproximação, nessa reaproximação dos fazeres, das artesanias, dos saberes pessoais, do domínio da matéria por pessoas não formadas por uma escola, né? E que eu acho que a Bauhaus trabalhava tão bem essa aproximação, né? Um conhecimento que se fazia do artesão, do artífice, né? Da pessoa que domina o fazer com o outro que se aproxima. Sim, Cássio, que tem uma pegada mesmo talvez sem se perceber, porque, por exemplo, se a gente parte do pressuposto... Deu uma paradinha. Voltei? Voltou. Tá Por ótimo. exemplo, uma residência, a gente não vai com um projeto fechado, a gente vai com alguns pressupostos. E naquele local você vai ser afetado pelo local, pelo encontro com outras pessoas, e os teus pressupostos, as tuas lógicas, ou até o teu fazer, ele passa a ser afetado por essa condição de encontro. Então, acredito sim, Cássio, que não deixa de ser talvez uma reedição, quiçá, né, uma retomada de uma perspectiva de encontro de fazeres que chegam de diferentes lugares, com as suas potências, né? Os seus... Adorei, aliás, eu adorei essa tua colocação, porque me põe para pensar muito em muitas questões. A academia mesmo, ela tem feito uma coisa muito legal agora, que artigos podem ser assinados, podem ter a autoria, inclusive de uma pessoa que não sabe escrever.
Se você se aproxima, por exemplo, de um campesino e você conversa com ele, grava a fala dele, você transcreve, ele assina junto com você o artigo. Ele é autor. Então Que maravilha, né? não tem mais aquela de você vai lá, se apropria de um saber e vai depois assina como o, né, O digamos, fotógrafo está falando isso aqui, ó, experiência integralizadora não apartada da vida. ai, que bom, que lindo, que lindo. Acho que é muito isso. Eu persigo muito isso, sabe? Eu acho que, não sei, eu acho que talvez o grande veneno do nosso tempo, né, seja talvez a vaidade, ou seja, a necessidade de dar certo num circuito produtivo, numa sociedade que cobra produção. Então a gente está sempre, a cada esquina, a gente está sendo seduzido, né? Aqui na Amazônia até a gente diz mundiado, que é aquela hipnose da cobra, assim, de tentar te puxar para uma coisa que te coloca numa posição de uma criatura diferente, aquele ser que cria porque é um ser diferenciado. Puta, isso não pode existir, entendeu? A gente precisa compreender isso como um ofício, e um ofício que se faz com trocas, né? Enfim, Essa liberdade, né? Essa liberdade e essa troca. Eu acho que a palavra é troca, né? A Nanda está falando aqui que fotos desfocadas são imagens também para se contemplar com precisão contemplativa dos pixels. olha que legal. Estou também vendo aqui o Wendel, grande amigo de Fortaleza, fotógrafo, É ele figura que falou incrível. Ah, o fotográfico, isso, fotográfico. Ele que falou aquela Wendel, frase, querido mas Wendel. Puta, tanta eu gente acho, legal que está aqui. eu acho que essa troca também, né, do agora, da gente poder conversar, porque às vezes eu estou vendo aquilo que você falou, que tem várias pessoas fazendo as lives, mas que não estão trocando tanto, né? Você me colocou Abração, isso para Wendel, mim. abração. Eu acho que as lives eu fico um pouco frustrado de. Eu sinto vontade do diálogo da gente alcançar alguma plataforma que seja mais parecida com uma mesa de bar, sabe? Que as É, pessoas né? possam falar Que as pessoas. mesmo, assim, porque. Agora, Alexandre, eu queria te perguntar uma coisa. Você conversou com outras pessoas de residências artísticas aqui do Brasil durante esse processo? Tenho falado com várias pessoas e todos, na verdade, estão numa perspectiva de compreender e trabalhar essas questões, tentar conseguir ainda, num campo virtual, maturar, né? Sou muito amigo também, por exemplo, da Lívia Aquino, que não tem um trabalho de residência, mas tem um trabalho muito potente lá na Ocupação 9 de Julho. Então, Sim. essas ocupações também, que o papel da presença do artista no local é tão importante, né? As pessoas estão processando muito isso nesse momento e tentando descobrir como lidar, né? Como operar a Lívia tem um trabalho lindo que é do costurar, né? As bandeiras com a palavra canalha. E eu estava num dia em São Paulo, meio que o meu voo só ia ser à tarde, eu estava meio que uma manhã de folga, eu disse, e tinha que fazer o check-out do hotel, eu disse, bicho, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí lembrei, disse, gente, eu vou costurar. Eu vou conhecer. E, Uhum. e aí fui costurar lá com a Lívia, e é incrível, porque é uma mesa onde tem linha, agulha, as bandeiras, e pinta muita gente que senta, fica costurando, e fica conversando, falando, olha, eu acho que até hoje isso reverbera na minha cabeça aquela manhã que eu fiquei costurando lá, no ateliê da Lívia Aquino. Então, são processos colaborativos
onde a obra propriamente dita, a grande questão, a grande obra é o encontro, é a fala, é a perspectiva de troca. O resto tudo são as motivações, são os que nos levam a estar juntos, mas a potência do trabalho está nessa perspectiva do encontro. Então, o que fazem lá na ocupação 9 de julho, enfim, o que a Ana Lira faz com as mulheres do interior de Pernambuco, puta, não tem preço isso, porque Não tem. aí um trabalho que eu acredito pra caramba, sabe? Acredito muito. O Cássio está falando aqui, ó, te convido a conhecer a Casa da Cultura do Sertão, Morro da Garça, que tive a honra de projetar, onde os saberes e o patrimônio material, grande foco. Está no Circuito Uau. Literário Guimarães Rosa. Uau, puta, eu vou adorar, cara. Se tiver um lugar para estar uma rede, eu já vou, porque eu só preciso de um lugar para pendurar a rede, tá feito. O Vamos lá. Roberto também está falando aqui, Roberto Cardoso G. Grande Alexandre, Marcos Vasconcelos, abração aqui de Parnaíba, Litoral Piauí, meu amigo. Uau! Trabalhei, Olha aliás, que incrível! aliás, uma outra coisa que eu queria dizer, eu fiz um trabalho com o Sesc, que foi lindo, que eu participei desde a elaboração do trabalho até Sim. trabalhei por 2 anos assim com eles, que era um trabalho de encontro com artistas, chama Confluências. E eu trabalhei em Santa Catarina, Tocantins, Paraíba, Piauí, por isso que eu estou falando por causa de Parnaíba, no Piauí. E é incrível, porque você conhece artistas. No Piauí, eu encontrei artistas no meio do nada. Um senhor que corta uns galhos. Que maravilha. Ele cria uns cães. Maravilhoso. Um artista assim, que dá vontade de você se ajoelhar, assim. E você vê que essa figura ele faz, porque ele precisa, porque aquilo é a vida dele, sabe? E eu conheci tantos contextos nesse trabalho, foi lindo para compreender a pluralidade do Brasil e também compreender essa dimensão de arte e vida que a gente está falando tanto aqui, né? E, nós vamos ter que trocar. Você vai ter que vir para cá, porque eu tô vendo. Eu fui outro dia, antes da pandemia, né? Para a Mata dos Palmitos. Uau. E eu fui andando, e é o pessoal que trabalha com a pedra sabão aqui. Mas eu fui entrando com o carro no meio do mato que não tinha fim. Eu falei, meu Deus, eu tô perdida. Não é possível que é por aqui. Porque eu já tinha andado horrores. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Quer dizer, isso precisa ser mostrado. Esse Brasil pelo Brasil, né? Essa questão, né, tem que ser revelada, né? Porque esse é o contemporâneo, gente. Ó, Parnaíba, até presente. Aqui, Parnaíba até minha mãe está na live. Vem cá. Ângelo Arantes, como é bom escutar Alexandre. Sempre uma oportunidade de aprender. Essa live podia durar a noite inteira. Ângelo, puta, um cara que eu tive a grande satisfação de ver o Ângelo, o trabalho dele, ele pegou um rabo de um cometa, assim, o trabalho dele subiu, assim, de uma maneira tão linda. Mineiro, figura linda, trabalho lindo. Mineiro. Aqui, ó, Braguilhas, né? Paraibana presente. A cabeça de balões tem saudade de você, Alexandre. Você, Alexandre. Pô, pessoal da Paraíba, tudo. Alessandro Celante. Alexandre, mais um amigo em comum nosso. Que eu conheci numa exposição linda no Centro de Fotografia de Montevidéu. Não conheci o Alessandro, conheci ele pelo trabalho dele, né? Mergulhei pelas imagens gasosas, né, dele. E agora a gente está trabalhando junto num projeto também que envolve